No vídeo de hoje vamos responder uma dúvida que recebemos muito aqui no escritório, que é: o que acontece depois da sentença trabalhista? O que é a sentença trabalhista, para quem não sabe? A decisão principal do juiz dentro de um processo trabalhista. Então, depois daquela audiência, aquela produção de provas, o juiz, famosa frase, bate o martelo, ou seja, ele dá a sentença, ele decide. Você ganhou, não ganhou, o que você ganhou? E a pergunta que a gente recebe é: doutor, o que acontece depois da sentença? A resposta você vai encontrar no vídeo de hoje. Então vamos lá, imagina que o juiz no seu processo trabalhista deu a sentença, o seu advogado te liga e dá a notícia. Eu tô aqui torcendo que a notícia seja boa. Às vezes a decisão do juiz pode ser ruim para o seu caso e dizer que você não tem o direito, tá? Ou pode ser boa. Vamos trabalhar com esses dois cenários? Se a decisão do juiz for boa para o seu processo, para você, dentro do que você espera, então você não tem necessidade de recorrer. O que é recorrer? Recorrer é quando você quer levar essa decisão do juiz com as provas do processo para outros juízes, outro grupo de juízes, que é chamado de câmara ou de turma. Então, são 3 juízes superiores chamados de desembargadores. Esses 3 desembargadores vão revisar a decisão desse juiz, vão revisar as provas e vão dizer se mantém aquela sentença como ela está, se mantém a decisão, ou se muda, e no que é que faz essa mudança. O recurso, então, ele tem esse poder de mudar a decisão do juiz de primeira instância, do primeiro juiz que deu a decisão. Então, vamos lá. Se você venceu o processo, ganhou o que procurava, não tem objetivo ao recorrer, não tem nada para pedir que não tenha ganho, então o que você vai fazer é esperar. Esperar. Esperar o quê? Esperar porque a outra parte, então no caso trabalhista, a gente está falando para um trabalhador, a empresa pode recorrer. Se a empresa fizer um recurso, e aqui já vem uma primeira explicação, a empresa tem, de regra, 5 dias para fazer um pedido de esclarecimento direto para o juiz, ele tem que julgar esse pedido de esclarecimento, tá? E depois desse julgamento do pedido de esclarecimento, começa o prazo do recurso para aqueles desembargadores que eu falei, que são 8 dias. Todos os prazos que eu falei de 5 ou de 8 são em dias úteis. Quer dizer que se tiver um feriado, um final de semana, não conta nisso. Vai acabar que na prática dá mais do que os 8 dias ou os 5 dias que eu falei aqui. Se dessa decisão do juiz não tiver esse pedido de esclarecimento, dos 5 dias que eu falei, então a empresa fizer direto o recurso. Uma vez feito esse recurso, o processo sai da mão desse juiz de primeira instância, vai lá para aquele grupo de outros juízes, que são os desembargadores, e eles vão julgar, dizendo se mudam ou se mantém a sentença. Esse julgamento deles varia, em cada estado tem um tempo, em cada turma, em cada juiz tem um tempo para acontecer de acordo com a quantidade de processo que cada juiz está julgando, tá? Mas aqui em Santa Catarina, em média, de 6 meses a 1 ano é o que tem levado esse julgamento desse grupo de juízes, esses desembargadores, dentro de cada processo. Então você está vendo que depois da sentença, né, se houver o recurso, você não vai rapidamente receber o seu direito. Você ainda precisa esperar esse julgamento desse recurso. Agora imagina que você venceu, tá? Importante dizer, se você não venceu tudo, você pode usar esse mesmo recurso do mesmo jeito que eu acabei de explicar, né? Só que aí você que vai levar o processo, o seu advogado no caso, para esse grupo de juízes e não é a empresa. Agora imagina que você venceu e a empresa não faz recurso nenhum. Tá? Ela perdeu, mas não recorreu. Então, isso não é a regra, isso é a exceção. De regra, quando a empresa perde, ela faz recurso. Mas imagine que você venceu na primeira instância, ela não recorreu. O que acontece agora? Bom, no processo trabalhista, o juiz, ele intima, ou seja, ele chama, ele avisa um perito contábil, quer dizer, um contador. Esse contador, essa pessoa especializada em cálculos, vai pegar a decisão dele, vai analisar os documentos do processo, e geralmente ele tem 30 a 60 dias para colocar no processo um primeiro cálculo. Por que eu falo primeiro? Porque a partir do momento em que entrou o perito e começou o cálculo, acabou a discussão se existe o direito sim ou não. Sacramentou, acabou. O que a gente chama juridicamente é transitou em julgado. Então, acabou a discussão se tem o direito, mas eu preciso transformar esse direito em números. Por isso chega o perito contador, apresenta um primeiro cálculo. E por que eu falo primeiro?
Porque do cálculo que ele apresenta, o advogado do trabalhador, o advogado da empresa, tem um prazo para impugnar esse cálculo. Se tiver erros nesse cálculo contra você, seu advogado pode dizer, tem um erro nesse cálculo. E aqui, gente, não é raro, aliás, é bastante comum que a gente encontre erros nos cálculos que representem muitas vezes valores significativos. Então, não é a primeira nem foi a última vez que eu peguei processos que estava lá calculado pelo perito em 50 mil reais e tinha erros graves porque aquele processo deveria valer 100 mil reais. Então você percebe que a atuação do advogado não acaba ali, quando saiu a sentença ou quando a gente venceu o processo, mas tem que ir até o fim, quando o dinheiro cai no bolso do cliente, porque cada etapa conta e importa muito, tá? Essa fase de cálculos com os recursos que tem nela pode levar também, depende do estado, 3 meses, 6 meses, 1 ano, às vezes 1 ano e meio, tá? Então tem bastante recursos ali também, para depois entrar na fase de pagamentos. Na fase de pagamentos, se a gente tiver uma empresa com capital, com caixa, com dinheiro para pagar e ela paga ou ela tem um bloqueio na conta bancária para ser liberado, isso é rápido. Isso não leva 30 dias, né? Rápido perante a justiça. Então 30 dias é o tempo médio que leva para o dinheiro de fato ser liberado se a empresa tem dinheiro. Agora, quando a gente pega empresas que estão falidas, quebradas, com muita dificuldade financeira, esquece esses 30 dias. Aí, essa fase de cobrança é como se fosse um processo à parte. Pode ser que leve 1 ano, 2, 5. Eu já vi casos com meu pai, por exemplo, que levaram 15 anos, mas recebeu. Então, cada caso é um caso. Espero que esse vídeo tenha ajudado a você ter mais informações sobre o funcionamento de um processo trabalhista, para que você conheça o que é um pouquinho do nosso bastidor, como que a gente trabalha, no que a gente lida no dia a dia, por que demora tanto um processo trabalhista e todas as coisas que estão acontecendo dentro disso, tá bom? Se ainda assim ficou com dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai procurar ler e responder para você. Gostou desse vídeo? Não se esquece de clicar no botão de gostei, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, além de mandar esse vídeo para colegas e amigos que talvez tenham essa dúvida, tá bom? A gente se vê aqui nesse mesmo canal nos próximos vídeos. Até lá, tchau, tchau!